Caros irmãos e irmãs, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco. Chico Peregrino, todos nós conhecemos, provavelmente os que estão dentro da doutrina espírita e uma grande parte também fora da doutrina espírita, histórias do nosso querido Chico Xavier. Falamos querido Chico Xavier com essa intimidade porque ele era realmente um querido. E nós sentimos muita falta dele, da sua sabedoria, de tudo aquilo que ele, não uma sabedoria no sentido de dizer assim, Chico era sábio, não. Sentimos falta do desenvolvimento espiritual, da sua grandeza espiritual. Ele foi um homem dos desafios, apresentando os trabalhos que foram confiados a ele com profusão, em vários graus de dificuldade. Chico era mineiro, de Pedro Leopoldo. Todos conhecemos um pouco essa história de que ele nasceu em Pedro Leopoldo e de lá veio a morar um tempo depois em Uberaba. Ele foi, para nós espíritas, o maior divulgador da doutrina em todos os tempos. Juntamente com Divaldo, não querendo deixar, obviamente, Divaldo fora desta divulgação, que é um homem também fantástico, um grande divulgador, um grande psicógrafo e um grande orientador, através das suas palestras, de todos os espíritas. Chico foi quem sedimentou e popularizou o espiritismo, porque ele tinha condições e teve convites, tinha condições pelo que sabia. E muitos convites foram feitos a ele, e diríamos que a doutrina espírita no Brasil, ela se divide em antes e depois daquele famoso Pinga Fogo, onde era um programa que se chamava Pinga Fogo, e onde ele se destacou nas suas respostas fantásticas que trouxeram para o espiritismo um outro olhar de outras religiões também. Não existe notícias no mundo do século 20 e 21 que um outro médium tivesse a capacidade produtiva, o amor por Jesus, a disciplina, a humildade e a característica dos sábios, sabendo esperar a hora para intervir num assunto, numa conversa, num direcionamento sobre a nossa doutrina. Eurípides, seu filho, contava que, além de todo o trabalho dele, que ele fazia na casa da prece, quando terminavam esses trabalhos já era madrugada. E Chico então pegava a comida que era distribuída durante o dia para as pessoas necessitadas, pegava uma parte daquela comida, pegava as folhas de jornal e saía pelas ruas de Uberaba à noite e colocava um pouquinho daquelas comidas ali nos arredores por onde ele morava, colocava um pouquinho daquela comida no jornal para aqueles cachorros que perambulavam à noite, não é? Ele tinha esse coração, essa humildade, este reconhecimento com as coisas de Deus. Mas também não admitia privilégios para o espiritismo do Brasil, ou no Brasil, considerando que Jesus, quando aqui esteve encarnado neste planeta, ele foi perseguido, vilipendiado, traído, martirizado, crucificado entre dois ladrões e negado por seus discípulos. Porque quando foi perguntado a Pedro se ele conhecia Jesus, ele negou 3 vezes, dizendo que não conhecia. E assim também aconteceu com a maioria dos seus apóstolos. Isto é muito, podemos dizer assim, podemos entender, porque eram homens ainda rústicos e primitivos, tinham medo, óbvio, não é?
E então eles fugiram e deixaram para trás essa história, diríamos assim, não que tivesse ali um grande erro, mas eram coisas que nós podemos dizer para a época. Conta Geraldo Lemos, que foi biógrafo de Chico Xavier, chegou a morar na casa de Chico Xavier para que isto fosse mais fácil, no sentido de que Chico contava para ele várias histórias, que Chico um dia estava na casa de amigos que ficavam em São Paulo, quando esses amigos moravam em São Paulo, e quando ele lá estava, ele hospedava-se na casa desses amigos. Então, um belo dia, ele estava à casa e de repente a dona da casa o surpreendeu chorando. O surpreendeu chorando e ficou preocupada, queria saber, Chico era muito emotivo, o que estava acontecendo, se tinha algum problema ali, que ele estava sentindo, e se ele podia identificar este problema e conversar com eles, né? Talvez eles pudessem ajudar e tudo mais. E ele disse então que ele tinha solicitado a Jesus, tinha feito um pedido para que no século 22, quando Emmanuel voltasse ao mundo espiritual, ele pudesse encarnar aqui novamente no Brasil, tendo como seu guia novamente Emmanuel. E ele tinha recebido a resposta naquele dia, naquele momento, uma resposta negativa de Jesus. Dizia que para ele havia uma outra programação e de que ele então iria encarnar em Jerusalém. E por isso ele estava ali chorando e entristecido. Em abril de 1920, o espírito Ismael, que sabemos ser o protetor do nosso grande Brasil, através do médium Albino Teixeira, em reunião chamada Grupo de Ismael, dentro da Federação Espírita Brasileira, que na época era lá no Rio de Janeiro, eu tive a oportunidade de conhecer, na Avenida Passos, deixou uma mensagem. Ismael deixou então uma mensagem claríssima 7 anos antes de Chico começar a psicografar. E o que dizia? Ele disse que em nome de Jesus ele tinha feito o transplante da árvore do Evangelho da Palestina para o Brasil, para que aqui em solo das terras de Santa Cruz florescesse a semente e se multiplicasse em frutos de amor e sabedoria. Por que terras de Santa Cruz? As dimensões do Brasil, de norte a sul, são de 4.394 quilômetros, ou seja, vão do Monte Caburaí, em Roraima, até Arroio Chuí. E as dimensões de leste a oeste, 4.319 quilômetros, que fica da nascente do rio Moa, no Acre, até a ponta dos Seixas, na Paraíba. Nós temos aí 75 quilômetros de diferença apenas. Então podemos chamar de terra de Santa Cruz, porque o Brasil tem realmente a forma de uma cruz. Chico disse certa vez que somos seres humanos com alto grau de periculosidade. Ele falava de todos. E a única coisa capaz de domar esta periculosidade chama-se religião. E a religião, no mundo do século XXI, vem se tornando um luxo. Podemos dizer que vem se tornando realmente um luxo. Temos em vários países a perseguição aos cristãos novamente. O abandono da moral evangélica, a indiferença dos jovens, o extremo materialismo, a luta pelo poder dos mandatários dentro das igrejas e dentro das federações, sejam elas quais forem, de que religião seja também. E dos fiéis que escolhem as suas ideologias, apartando a religião e trazendo rancor.
Ou seja, nós temos a receita do apocalipse do caos. Como mudar esta postura? Ou mudamos nós, ou a espiritualidade o fará com toda certeza de sofrimento, ainda mais intensos, para que o nosso pensamento ele abandone a matéria e retorne ao caminho da fraternidade e amor aos preceitos cristãos que todos devemos ter. Todos sabemos qual é o caminho correto. E se estamos no caminho que não é correto, algo deve acontecer para retornarmos. Ou fazemos isso por nossa própria conta, ou alguém deverá fazê-lo. Por que falamos do Chico no início da nossa conversa? Porque ele é o exemplo. Porque ele é aquele a quem nós devemos olhar, mirar. Porque ele deve ser, como dissemos, o exemplo do que estamos nos referindo. Viveu intensamente a simplicidade, que faz o homem desobrigar-se do sofrimento da vida material e buscar a sua realização por aquilo que realmente é. Falamos apenas um traço do Chico, para trazer aos prezados irmãos que acompanham o nosso canal Vanguarda Espírita uma lembrança, que não deixemos Jesus, Kardec, Chico, Divaldo, essas pessoas que nos referenciam e que fazem de nós o norte para o nosso trabalho aqui no nosso planeta. Muito obrigado a todos.